Eu tenho que continuar porque precisamos analisar esse mercado azulino. O Clube do Remo está prestes a oficializar duas contratações. Os dois jogadores já foram contratados, é só questão burocrática mesmo de contrato que ainda não foram anunciados, mas pode ocorrer ao longo até do dia de hoje. Então vamos falar as características desses jogadores e como podem contribuir no time titular do Leão, como também tratar do mercado do Clube do Remo de maneira geral. Marcos Braz e a diretoria estão atentos, novos jogadores com certeza serão contratados e vamos aqui trazer alguns nomes que foram especulados pela imprensa não só local, como também nacional. E o amistoso contra o Santos não vai acontecer mais? Isso é uma boa ou uma má notícia? Meu nome é César Mairink, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, então gostando desse tipo de conteúdo, se inscrevam, compartilhem com os amigos, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. Só assim para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é tratar do cenário azulino, começando desse amistoso. Santos e Clube do Remo estavam prestes a fazer um amistoso em Belém do Pará, não vão fazer mais, foi cancelado. O motivo é muita questão financeira, o Santos está parado, o Santos é lógico, faz amistosos para mover a equipe, mexer a equipe, mas o maior objetivo da equipe paulista era a questão financeira, explorar de uma maneira positiva o público paraense que é fanático por futebol. Só que a proximidade da data e como o Remo já está levando grandes públicos para os seus jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria santista ficou com receio de talvez não ter casa cheia ou ter uma renda menor do que a desejada, menor do que a esperada. O Neymar é um atrativo, gostando ou não do jogador, o Neymar é um atrativo e leva pessoas ao estádio. Só que o Santos tem um apelo bem menor que de outros clubes, como se fosse o Flamengo, Palmeiras, Corinthians, então tem um apelo menor. Então, dificilmente viríamos um amistoso entre Santos e Clube do Remo, Mangueirão lotado. Então, o amistoso foi cancelado, ou melhor, nem saiu, não foi nem marcado, então não tem nem como ser cancelado. Não vai acontecer. Na minha opinião, melhor, tá? Porque o foco do Clube do Remo tem que ser a Série B, seria no meio de duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o foco total. Ah, não, mas o Remo deixou de arrecadar um dinheiro que poderia ajudar? Não, meu amigo. Não se contente com migalhas. Só a cota que o Remo, se subir para a Série A, vai ganhar só de cota da Série A participação mais de 30 milhões. Só de cota, tá? Não estou falando outras coisas não, só de cota. Então, é um dinheiro muito maior do que esse amistoso. E tudo que atrapalha ou possa atrapalhar essa caminhada do Remo para o acesso à Série A tem que ser largado de mão. Tem que ser largado de mão. O foco total por mais 6 meses, nem isso, por mais 5 meses, será e tem que ser realmente o Campeonato Brasileiro da Série B. Pensando em Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo precisa reforçar o elenco, o Remo tem ainda algumas carências no elenco, nós vamos tratar de algumas carências aqui, mas também, para tentar suprir as carências, vai anunciar, já contratou e vai anunciar em breve esses dois jogadores que eu vou colocar aqui na tela. O primeiro deles é o colombiano Víctor Cantillo, 31 anos, já foi convocado 2 vezes para a seleção colombiana, estava no Huracán da Argentina, onde disputou a Liga Profissional Argentina, o Torneio Clausura, enfim, o Campeonato Argentino, tem 2 campeonatos argentinos por ano, né? Um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Ele disputou o do primeiro semestre, não conseguiu ter um bom rendimento, praticamente não jogou, viveu também com problema físico. Ano passado, no futebol colombiano, ele voltou para sua origem e fez um bom futebol colombiano, um bom campeonato colombiano. Só que a grande questão do Cantillo é o quê? É aquele jogador que pode jogar como segundo volante, saída de bola. Ele não é um jogador que aparece muito pé da área para finalizar, participação em gols, não. Mas é um jogador, quando viveu o grande momento dele no Corinthians, ele jogou no meio campo
com dinamismo, começando uma transição ofensiva, tendo presença de marcação, não tem esse jogador. Não é um jogador criativo, tá? Não é um jogador criativo, mas um jogador que, no bom momento, teve essa presença do meio-campo, compôs bem o meio-campo. E ele começou muito bem no Corinthians, em 2021, quando foi contratado, titular do Timão, tendo bom rendimento. Só que a grande questão é que ele foi caindo de produção. E em 2022, ainda alguns requisitos daquele jogador de 2021, em 2023 praticamente não jogou no Corinthians. Ou seja, foi um jogador que caiu muito de produção. Ele ressurge na carreira em 2024, ano passado na Colômbia, que foi um jogador importante, foi um jogador que teve um bom rendimento, aí foi para o futebol argentino, onde não rendeu. Então quem é o Cantígio que o Clube do Remo está contratando? Porque, para mim, eu não posso falar, seria leviano falar, falta de interesse, não é isso, porque não tem como saber, mas aparenta que ele se desliga muito rápido. Então ele começa muito bem, mas depois se desliga, tem um rendimento muito abaixo, cai muito de produção, de maneira até meio inexplicável. Então é esse jogador. Se for um jogador interessado, realmente interessado, é um jogador que vai contribuir sim para o Clube do Remo. Agora, se for um jogador já da fase do Corinthians, da metade para o final, ou do Huracan, vai ser um jogador que não vai conseguir contribuir com o Clube do Remo. Então, qual jogador vai chegar? Reafirmando, se for um jogador realmente interessado em ressurgir na carreira, em mostrar o seu valor, vai ser um jogador que pode ser importante sim ao Clube do Remo e com essas características, tá? De presença de meio campo, de início de transição ofensiva, de marcação. Não é um jogador de criação, então não espere dele finalizando muito fora da área para fazer gol ou dando assistência, não é a característica dele. E é um jogador dessa posição que o Remo tem certa carência. Então o Remo vai atrás para suprir essa necessidade e preencher o meio campo. Como também vai anunciar, e já contratou e vai anunciar outro volante, só que aí um primeiro volante, que é isso aí. É o Nathan Camargo, jogador de 19 anos que pertence ao Red Bull Bragantino, estava no Guarani desde o início do ano. O Nathan Camargo, 19 anos, titular da equipe do Guarani no Campeonato Paulista, titular nessa Série C, o Guarani está na Série C, com um desempenho razoável, mas era um jogador importante na equipe titular do Bugre. Ele deixa o Guarani por quê? Não foi porque o Guarani quis, foi porque tinha uma cláusula no seu contrato de empréstimo, ele pertence ao Red Bull Bragantino, que se algum clube de um patamar superior, de uma divisão superior, melhor dizendo, quisesse contratá-lo, ele poderia sair sem problemas algum do Guarani. Isso aconteceu. Guarani na Série C, Remo na Série B, divisão superior, e ele acerta com o Clube do Remo. O Clube do Remo, é lógico, para convencê-lo, vai pagar um ordenado a ele maior do que ele recebia no Guarani e o jogador deve ser anunciado em breve. É um jogador que, fisicamente, 19 anos ainda, então fisicamente ainda está voando, é um jogador que é primeiro volante, é um jogador de marcação. Vocês sabem que o Clube do Remo nessa posição, por exemplo, tem o Luan, mas o Luan está oscilando muito rendimento baixo. Tem o Caio Vinícius, que é um jogador importante da marcação, mas ele não tem qualidade de saída de jogo. O Caio Vinícius é aquele jogador que se der um passe 3 metros para frente, ele é capaz de errar, como ele erra, entendeu? Mas na marcação é um jogador que ele contribui bastante para o Clube do Remo. E o Nathan Camargo foi contratado para ser esse primeiro volante. É uma contratação ok, ao meu ver, ok. É lógico, ainda vai evoluir muito na carreira, 19 anos, mas vai ter uma grande oportunidade de mostrar um valor num clube que está disputando o acesso à Série A do futebol nacional. E esse é o novo contratado do Clube do Remo. Mas também o Clube do Remo tem algumas carências, né? O Clube do Remo está atento à questão de duas posições fundamentais. Agora, questão de meia de articulação, porque o Clube do Remo praticamente não tem esse meia de articulação, porque o Regis está convivendo com problemas físicos, não só por causa da lesão, mas antes ele entrava muito bem, tá? O Regis entrava nos jogos muito bem, só que conseguia jogar cerca de 30 minutos. Agora lesionou, lógico, tem que se recuperar, mas antes da lesão, ele estava mais de um mês treinando no Bainão e você via que o rendimento, questão física dele, ainda pegava muito. Por isso que muita gente questionava porque ele não era titular do Clube do Remo, mas é por questão física, não é por questão técnica, porque na técnica ele está sim conseguindo ter um bom rendimento. Então, mas o Clube do Remo precisa de um meia de articulação. Foi contratado o Freitas, um jogador muito jovem que, quando eu fui analisar aqui, eu falei que não conseguiria analisá-lo direito, porque praticamente 22 anos não tem experiência no futebol profissional, então fica difícil analisar esse jogador. O Dodô, que não é esse meia de articulação, para mim ele é mais um meia atacante pela direita, mas também não vive bom momento. Então o Remo precisa ir no mercado para trazer esse meia de articulação. E novamente surge a
tona o nome do Lucas Crispim. Lucas Crispim, que estava na Tailândia, agora está sem contrato, mas é um jogador que tem um salário alto, né? Para uma Série B, é um salário alto, mas se o Remo conseguisse contratar esse jogador, eu via com bons olhos, porque é um jogador diferente. É um jogador que traria ao clube do Remo um diferencial técnico muito grande a esse meio campo. Talvez não seja ele, tá? Por questão salarial e questão que ele tem mercado do futebol nacional grande, então talvez não seja ele, mas poderia sim ser uma possibilidade, porque foi um jogador que foi estudado pela direção do clube do Remo. Como também a questão de centroavante. O clube do Remo precisa de um centroavante e a gente vai trazer aqui o nome, que até saiu nas redes sociais ontem, e é bom a gente abordar e analisar, que é o nome do experiente centroavante Gilberto, 36 anos, que está no Juventude. Eu sempre gostei do Gilberto, sabe? Sempre gostei do Gilberto, mas ele não vive um bom momento. O último gol que ele fez foi em janeiro, 22 de janeiro, ele fez... O Juventude venceu por 2 gols a equipe do Ipiranga no Campeonato Gaúcho. Ele fez os 2 gols, um bola rolando normal, outro de pênalti, e acabou por aí. Também, depois disso, ele fez só mais um jogo contra o Internacional, não jogou mais pelo Juventude no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Brasileiro da Série A só tem 4 jogos como titular, 8 no total, 4 como titular, nenhum gol marcado. Ou seja, é lógico que é um jogador com 36 anos, já em declínio na carreira. Só que é um jogador que eu acho que, para uma Série B, pode ter um bom rendimento. A grande questão é o salário, né? O que pega é o salário. Porque o Remo já paga um bom salário para o Viseu, um baita salário para o Viseu, diga-se de passagem. Será que o clube do Remo vai contratar um outro centroavante com baita salário? Porque ele vai receber, se o Gilberto for contratado, um salário alto. Ele não vai deixar o contrato dele com o Juventude, que vai até o final do ano, que ele já recebe um bom salário, para receber menos no clube do Remo. Lógico que não. É um jogador que tem que pensar na vida dele, na carreira dele, sabe que o tempo de jogador dele está acabando. Então essa é a grande questão. Será que o clube do Remo, contratando ou o Gilberto ou qualquer outro que seja um pouco mais renomado no futebol nacional, será que o clube do Remo vai conseguir pagar 2 grandes salários? Ou será que vai ter que liberar o Viseu? Mas como é que libera o Viseu? Vai pagar cláusula de rescisão para ele? Vai ter uma oneração maior? E se contratar um centroavante, não vai precisar de um outro? Vai contratar 2? Ou deixa o Viseu e vai contratar um outro? Essa é a grande questão do clube do Remo, que o clube do Remo precisa verificar. Você tem alguns jogadores no elenco que podem fazer essa posição, como o Davó, como o Marrone, apesar que o Marrone atua muito pela direita, mas a gente viu o pênalti sofrido por ele no jogo contra o Atlético, ele estava jogando como centroavante naquele momento da partida, só que não é centroavante nato, não é como o Davó, não é um centroavante nato goleador, o Marrone naquele goleador, também longe disso, outras características, e o Remo vai atrás realmente de um jogador que seja goleador, e o nome do Gilberto está aí especulado, inclusive na imprensa gaúcha, que pode se reforçar o clube do Remo. É isso, amigos, obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até o próximo.